O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. E depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se vós não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Hoje saúdo de maneira carinhosa, especial, o casal Vitor e Dolores, que estão nas suas bodas de ouro. Então, uma alegria sempre que tem este grande testemunho de uma vitória de Cristo. Numa época que é difícil e raro, né, terem tanto pessoas que pedem a bênção de Deus para a sua família no sacramento do matrimônio, que é raro, infelizmente, hoje em dia, e também raro pessoas que conseguem caminhar juntas por muitas décadas e 50 anos e estar aqui para louvar a Deus por tudo aquilo que Ele fez de bom na família de vocês e através de vocês, cujos frutos estão aqui. Que o Senhor possa renovar aquela mesma graça que Ele deu para vocês há 50 anos atrás, que hoje Ele renove de novo esta graça e que vocês também, ao louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez de bom na vida da vossa família, que também vocês possam sempre abrir o coração de vocês para que tudo que Deus ainda vai fazer de bom em vocês e através de vocês, porque vocês ainda têm uma missão. Na segunda leitura de hoje, que não é a leitura do domingo, é a leitura do ritual do matrimônio, por causa da ocasião, é a bonita carta de São Paulo aos Filipenses que começa: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a família seja esse seio de alegria, porque o Senhor está próximo, diz São Paulo. Que todos possam reconhecer, e vocês também,
posso reconhecer que o Senhor está próximo, porque Ele está vivo. Todo sacramento é uma participação na vida de Jesus, que está vivo de verdade. E Ele está sempre próximo, nunca nos abandona em nenhum momento. E Ele sempre está pronto para perdoar e nos transformar. E por isso também a gente tem que estar sempre disposto a ser transformado e também, assim como a gente quer ser perdoado, a perdoar uns aos outros. Como aqui também São Paulo nos diz aqui, para perdoarem-se, acolherem-se uns aos outros. E ele diz que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará vossos corações e pensamentos. A paz de Deus que ultrapassa entendimento é porque é uma paz que consegue existir mesmo quando tem dificuldades. Quando a paz do mundo, se tem dificuldade, não tem paz. Mas a paz de Deus não. A paz de Deus é uma paz que consegue reinar em nós, mesmo quando a gente passa por batalhas e tribulações, a gente está em paz. Porque o Senhor está próximo, Ele está conosco, não temos medo. Ele está conosco e Ele é forte, com um braço poderoso. Depois ele diz aqui, apresentai as vossas necessidades a Deus, com orações e súplicas, acompanhados de ação de graças. Ou seja, um casal que vive junto 50 anos com o sacramento do matrimônio, deve também ser um casal capaz de orar juntos, de rezarem juntos, apresentarem a Deus as suas súplicas juntos e também com ação de graças, quer dizer, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez de bom e ação de graças uns ao outro. A ação de graças, saber agradecer um ao outro pelo que também o outro foi de bom e o que faz de bom ainda hoje. Que o Senhor possa renovar e também derramar sobre vocês a graça dEle e que essa graça possa também cair a partir de vocês sobre todos os seus filhos e netos e tudo aquilo que Deus vai fazer de bom através dessa família que quer pertencer a Ele, que quer estar próximo do Senhor, porque o Senhor está próximo. Povo de Deus, hoje nós ouvimos algumas leituras que fazem referência aos bens materiais. A segunda leitura também faz referência aos governantes, não essa leitura, a que seria no lugar dessa, que São Paulo escreve para Timóteo. Ele faz referência ao relacionamento que se deve ter com aqueles que têm a autoridade de governar. Em primeiro lugar, Jesus no Evangelho usa aquela parábola que é meio desconcertante para muita gente, a parábola do administrador injusto, infiel, que é um homem que era um mau administrador e que vai perder a sua administração de bens que não são dele, porque ele administra mal, e quando ele percebe que vai ficar desempregado, ele começa a fazer certas transações já prevendo o que vai acontecer com ele no futuro, para que ele não fique desempregado, para que ele não fique desamparado. Bom, a gente pensa, nossa, como que Jesus elogia um empregado desse, né? O que parece que acontece aqui é que quando o empregado fala para, olha, você deve 100 barris, escreve 50, ele está renunciando à comissão dele, a comissão que ele teria na administração daqueles bens, e ele renuncia a essa comissão dele em benefício de ser acolhido futuramente em previdência. E Jesus termina dizendo assim, olha, as pessoas deste mundo são mais inteligentes com as coisas do mundo do que os filhos da luz, que teoricamente somos nós, filhos do batismo, né? E o que isso quer dizer? Bem concretamente, seria mais ou menos o seguinte exemplo. Imagine que alguém te fala que você deve acordar às 4 horas da manhã para ir ficar de babá de uma criança, ajudando ali a cuidar, a vigiar uma criança ali, num lugar distante, lá do outro lado da cidade, lá na Zona Leste. Todo dia você tem que acordar às 4 horas da manhã para ir lá vigiar uma criança lá durante um mês. E para isso, se você fizer isso durante um mês, acordar 4 horas da manhã e for lá vigiar, ficar de olho, dar de comer aquela criança, Deus vai te dar, Deus não, o dono não, o pai desta criança vai te dar um salário de 100 milhões de reais. Eu acho que todo mundo aqui, mesmo que não goste de criança, pegaria esse emprego. A pessoa, não, um mês acordando 4 horas da manhã para fazer uma coisa que tudo bem, meio difícil, me custa, mas para ganhar 100 milhões de reais, eu faria isso, me aposentar tranquilamente, não ter mais nenhuma preocupação na minha vida, com isso aí você não precisa fazer mais nada, você põe ali no investimento e está tranquilo, né? Pois é, só que o que Deus nos promete é muito mais do que 100 milhões de reais.
E Jesus diz que se a gente é capaz de fazer grandes sacrifícios por seguranças materiais, como este homem é capaz, e as pessoas são capazes disso, pessoas perdem noites e noites para de repente ganhar um trocado a mais, a gente não é capaz de fazer grandes renúncias por causa de Deus, que nos promete muito mais do que as coisas desse mundo. É o que Jesus nos diz. E como que a gente... Outra coisa que Ele nos diz é que dos bens que nós temos nessa terra, nós somos administradores. O Salmo diz bem claramente: do Senhor é a terra e tudo que ela contém. Tudo que nós temos aqui, nós somos administradores. Não é nosso. E nós um dia, nós prestaremos contas a Deus de tudo. Tudo que nós temos aqui materialmente. Jesus diz uma palavra intrigante no final do Evangelho, que Ele diz assim: se vós não sois fiéis com o que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ou seja, o que nós temos aqui é dos outros, não é nosso, é de Deus, pertence a Ele. O que é nosso, o que nós temos aqui é dos outros. O que é nosso é o que nós receberemos na vida eterna. É quem nós somos plenamente. É a recompensa que Deus vai nos dar, que é plenamente nosso. Mas aqui nesta terra, nada é nosso, é dos outros. E a gente tem que aprender a ser fiel com o que é dos outros. O dinheiro que existe na nossa conta bancária não é nosso, é de outro. Pertence ao Senhor. É dele e a gente administra. E como que a gente pode administrar os bens que Ele nos confia por algum tempo? Nós não sabemos quanto tempo, mas por alguns anos. Bom, a primeira leitura nos dá uma pista. O primeiro lugar é ser justo com aquilo que a gente tem. Na primeira leitura, o profeta Amós critica duramente aqueles que tinham mais dinheiro em Israel, que eles enriqueceram às custas de explorar outras pessoas do seu próprio povo. O país cresceu, eles se enriqueceram, mas ainda estavam vendendo pessoas como escravo, outros estavam se endividando, estavam usando medidas e balanças adulteradas, enfim, diversas desonestidades e explorações dos outros. O mundo ainda é o mesmo. Claro que hoje em dia, talvez a pessoa não adultere pezinho de balança, mas é fácil de adulterar às vezes uma bomba de combustível ou outras coisas muitas outras coisas que a gente pode fazer. O ser humano continua sendo o mesmo. Então, em primeiro lugar, administrar bem as nossas coisas significa ser justo, dar a cada um o que lhe é de direito. Se, bem concretamente, se você é patrão, pague um salário justo, decente e no dia certo para seus empregados. Não explore, nem com salário, nem com tempo, nem um psicológico. É o que a primeira leitura nos diz. Isso pode acontecer e acontece hoje. Acontece tanto quanto acontecia antes, às vezes até mais. Se você é empregado, não é patrão de ninguém, faça bem feito o seu trabalho, porque se a gente é pago para fazer algo e não faz bem feito, nós estamos também sendo desonestos. Então, as pessoas contam que se faça honestamente, bem feito o seu trabalho. Deus fala palavras duras no final da primeira leitura. Ele fala assim: por causa do que fizeram, nunca me esquecerei disso. Pesado. Não que Deus não vai perdoar, claro que Deus perdoa, mas é uma forma dele dizer de maneira bem profética e séria, de que a gente deve levar a sério, ou a gente ser justo com as coisas materiais, com aquilo que nos é confiado. Então, em primeiro lugar, administrar bem as coisas materiais é ser justo. É ser verdadeiramente justo com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com aquilo que a gente deve em relação aos outros, em todo tipo de relação. Então, hoje a gente pode pedir a Deus: Senhor, que eu seja justo, que eu saiba administrar de maneira justa aquilo que o Senhor me deu. Mas no Evangelho, Jesus nos dá um passo a mais. Ele nos dá o passo não somente da justiça, mas também do amor e da caridade. Ele diz assim: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, que eles os receberão nos céus. Claro que Jesus não está dizendo: olha, faça churrasco aqui na terra com seu dinheiro para fazer amigos e eles vão te acolher no céu. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: use o dinheiro injusto, porque nós somos maus administradores, todos nós somos maus administradores. Use esse dinheiro para fazer amigos, significa dê aos pobres, dê àqueles que não têm, porque são estes que nada têm e que você vai ajudar com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua atenção, eles que vão te acolher no céu. E claro que é começar da própria família.
estamos com 50 anos de casamento, mas em geral, provavelmente, para usar uma imagem, a primeira pessoa que Deus vai perguntar quando cada um bater na porta do céu é para o esposo ou para a esposa se ele pode deixar ela entrar ali ou não. Pense nisso. Primeira pessoa que Deus vai perguntar é para seu esposo, para sua esposa, se aquela pessoa pode entrar ali. E também o Senhor vai perguntar não somente para os esposos, mas talvez para aquela pessoa que estava na porta da nossa casa, ou aquele nosso vizinho, ou aquela pessoa que talvez está no trabalho junto com a gente e que passa por alguma dificuldade. Tantas pessoas que Deus coloca todos os dias e que está ao nosso alcance também renunciarmos um pouco da nossa comissão para podermos também administrarmos aquilo que não é nosso. Administrar bem o que não é nosso é ser justo, administrar bem o que não é nosso é ser generoso, especialmente com quem precisa. É isso o que nos ganha. No céu não tem conta bancária, não tem investimento. O único investimento que tem no céu é a caridade que a gente faz aqui na terra. Não existe outro. Então, também bem concretamente, que cada um possa, diante de Deus, hoje, diante de Deus na sua oração, cada casal depois possa conversar entre si, mas que se dedique uma porcentagem do quanto você ganha para a caridade, para ajudar os outros. Então, converse, coloque em oração diante de Deus, converse na família, mas fala, olha, acho que por mês a gente consegue dedicar tanto para a caridade diante da nossa situação financeira, para ajudar situações e coisas que precisam. E tem milhares de formas de ajudar. Então, faça isso, porque é isso que o Senhor nos pede hoje, bem concretamente no Evangelho, que a gente seja generoso com aquilo que a gente tem. O Senhor não deixa faltar com quem é generoso, com quem precisa. A segunda leitura, que nós não lemos, fala dos governantes. Ele fala, eu peço que se façam orações por aqueles que têm o poder, para que possamos viver uma vida calma e tranquila. Diante de fatos que aconteceram nas últimas semanas relacionados à política, tanto no Brasil quanto até lá fora, internacionalmente, violências diversas de vários lados, a gente deve, em primeiro lugar, pensar o seguinte: tem três posturas. Tem pessoas que falam, olha, eu não gosto de política, eu não ligo para isso. Não. São Paulo diz, reze, porque disso depende a paz. Disso depende a paz e a tranquilidade. Então, no mínimo, reze. Claro que, da mesma forma, também a gente deve escolher bem. Na época de São Paulo, os governantes não eram eleitos, eram imperadores, e muitos deles, inclusive, matavam e perseguiam os cristãos. E, no entanto, São Paulo pede que se reze por eles. Então, também nós, graças a Deus, podemos escolher. Então, escolhemos com estudo, com responsabilidade, com seriedade, mas reze. E se você tem um lado ou outro, e infelizmente, cada vez mais as situações estão muito polarizadas, reze, e reze especialmente pelo outro lado. São Paulo diz assim, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em tempos polarizados, dedique a sua oração por aquela pessoa que você não gosta na política de maneira especial. Porque Deus ama aquela pessoa, porque Deus quer salvá-lo, Ele é tão filho de Deus quanto cada um de nós. E também de bons governantes depende a nossa paz e a nossa prosperidade. Então faça o propósito de rezar e de rezar especialmente para que Deus cuide e abençoe daquele lado que em geral a gente gosta menos. Então rezar por os governantes. Quem quiser, claro, ver algo que a CNBB tenha colocado, ela colocou um pronunciamento essa semana sobre algumas situações, mas acima de tudo, que sejamos pessoas responsáveis e que rezamos. E rezar, saber rezar, especialmente pelo lado que não nos agrada. Porque na época de São Paulo, ele pedia para rezar pelo imperador, que estava degolando cristãos. Que diante do que o Senhor nos confia, nós somos administradores dos seus bens, peçamos à Virgem Maria, sede da sabedoria, que nos ensine a sermos justos com o que temos e a sermos generosos com o que o Senhor nos confiou para administrarmos, porque o Senhor, se nós administrarmos bem o que é dele aqui nessa terra, Ele nos dará o que é nosso.
na vida eterna. Amém.